Vamos hoje junto com uma robô que acabou naufragando em uma ilha deserta, ou melhor, uma ilha somente com animais. Mas antes de entrarmos nessa aventura, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Robô Selvagem lançou nos cinemas em 2024 e é baseado no livro de Peter Brown que lançou em 2016. Nessa obra nós iremos acompanhar uma robô chamada Ross. Ela acaba naufragando em uma ilha, só que não existe o homem habitando lá, somente animais. Ela era uma robô programada para fazer funções, ajudar o homem em suas funções, a cuidar da casa, cortar grama, limpar louça, lavar roupa, basicamente isso. Um robô para serviços. Porém, ela acabou justamente caindo em uma ilha onde os animais não tinham o que realmente precisavam da ajuda dela. E o primeiro momento em que ela chega lá, ela realmente não tem nenhuma comunicação com eles, porque a linguagem que eles têm não é a linguagem que foi gravada no disco rígido dela. Então, a princípio, é muito interessante isso, gente, porque quando ela chega lá, ela tenta a todo um instante achar um modo de se comunicar com eles. Porém, ela não consegue nenhum modo de comunicação. Então, ela entra, vamos dizer assim, em modo de reiniciar para se adaptar à nova linguagem deles. Então, assim, nós enxergamos que ela se reinicia, reestrutura todo o sistema dela para poder então se comunicar com eles e achar um modo de ser útil. Só que ela é um robô e os animais não conhecem esse robô, justamente porque a ilha onde ela caiu, não existe um homem ali. Então eles não tinham contato com os homens. Então quando ela surge para eles, para todos os animais que estão lá, ela é apenas um monstro. E a todo momento em que ela tenta ser útil, no final ela acaba nunca conseguindo ajudar eles. E existem momentos muito cômicos realmente que quando ela faz um serviço, vamos assim dizer, entre aspas, ela tira uma foto e sai um adesivo e coloca no animalzinho, pedindo para que avaliasse o serviço dela. Só que nunca estava sendo útil, porque todo momento que ela tentava fazer alguma coisa, algo dava de errado. E é muito cômico isso. Até que um momento ela se encontra com um urso, acho que é essa parte, né? Ela acaba se encontrando com um urso e tenta fugir dele. Só que quando ela foge, ela despenca e acaba caindo em cima de um ninho de ganso. E a mãezinha dele acaba falecendo. Só que um ovo acaba sobrevivendo. Então, a partir daí, ela acaba se tornando mãe desse ganso. Então, é interessante que ela pega o ovo pra ela e começa a cuidar dele. E quando o ovo resolve chocar, ela acha que alguma coisa deu de errado. Mas no final não, acaba surgindo esse gansinho e ele vai seguindo ela. Só que ela acha que já tinha feito a função dela, que era cuidar daquele ovo, e o ganso surgiu. E a partir daí que ela mais uma vez começa a aprender novas coisas. É interessante justamente porque ela havia sido programada para fazer serviços para os humanos. Em momento algum ela foi programada para fazer esses serviços para animais. Então assim, quando ela ganha, ou melhor, quando ela encontra esse ovo e ela acha que a função dela é cuidar dele e ele nasce, ela acha que a função dela acabou e ela vai mandar um sinal para a fábrica para poderem buscar ela. Só que surge uma família de gambás explicando que a vida da mãe é muito mais do que isso. Você está sempre junto com o seu filhote, ensinando ele, tendo decepções, se questionando sobre certas situações. Então é interessante isso, porque ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Existe muito mais coisa, mas antes de ela entender isso, ela disse que não, que o que ela precisava fazer era só cuidar do ovo até essa mãe gambá, que eu acho que é um gambá, tá, gente? Posso estar errado com o bicho. Vira e fala que o serviço dela
ela tem que fazer isso. Que primeiro ela tem que alimentar ele, aí ele tem que aprender a nadar e por último ele tem que aprender a voar, porque em agosto, acho que é agosto, outubro, por aí, eu não lembro também, peço desculpa, ele precisa voar porque se ele não fosse embora, iria acabar morrendo com o inverno que chegaria. Então ela acaba aceitando. Por quê? Porque era a programação dela. Ela recebeu então uma função que era cuidar dele, alimentar ele, fazer ele aprender a nadar e por último fazer ele voar. Mas a questão é, ela não entende sobre os animais. Nós vemos isso porque todos os ensinamentos que ela passa para o gansinho são ensinamentos que ela tem na programação dela, que foram programados pelo homem, para fazer funções para o homem. Então a situação é bem cômica, que vários momentos ela acaba não sabendo o que fazer e quem ajuda ela é justamente uma raposa. Então eles acabam, vamos dizer bem sinceros, se tornando uma família extremamente inusitada, porque nós temos uma robô, uma raposa e um ganso se tornando uma família. Mas é aquela questão de que são espécies diferentes convivendo juntas e crescendo juntas. Então é isso que é fabuloso no filme. Fora que ele apresenta muito mais ideias fabulosas, lições maravilhosas. Uma das primeiras lições é a questão da função da mãe. Quando a mãe Gambá fala com a Roz sobre a questão da função de uma mãe, que o serviço de uma mãe nunca termina. Por mais que muitas vezes ela acabe pensando por que ela não tomou outra decisão, ela sabe que no final ela sempre tomaria essa decisão. Então é interessante isso. Aí nós vamos para um segundo ponto. A questão de que nós temos 3 espécies diferentes morando juntas e que cresceram juntas, se desenvolveram juntas. Por mais que não pareça, a Roz também cresceu, se desenvolveu, aprendeu com aqueles animais, todos eles. Aí tem a questão de que o gansinho foi criado por um robô. Todos tinham medo do robô. Então existe aquela parte de que ele era diferente e ninguém queria aceitar ele, mas existiu um ganso que aceitou ele como ele era, entende? Por mais que tivessem medo da Roz e tudo, ele via que o ganso tinha, esse gansinho, que eu acho que é o bico fino, acho que é isso o nome dele, gente, eu não lembro bem certinho o nome dele, tinha potencial. Por mais que ele fosse pequeno, não tivesse asas tão grandes, ele tinha potencial, ele poderia sim se tornar um líder. Então a gente vai vendo assim, desenvolvimentos maravilhosos, ou um momento quando chega a nevasca e os animais não conseguem realmente se proteger, porque a nevasca é tão forte, que vai chegando na toca de todos e a Roz começa a ver que ela precisa ajudar eles. Então ela vai trazendo todos os animais para dentro daquela toca, da casa que ela fez para ficar junto com a raposa e o gansinho e vai trazendo eles. É um tanto questionável, nossa, vai colocar todos os animais lá? Sim, mas a gente tá falando de uma animação, né? E quando ela traz, eles começam a se desentender, porque ali existem presas e caçadores, e a Roz não tá entendendo, e a raposa explica pra ela que você colocou presas e caçadores no mesmo lugar. Ela pede que ele precisa tomar uma atitude pra poder controlar tudo isso. E daí ele explica, pede pra todo mundo se acalmar, entende? Por mais que eles tivessem presas e caçadores, todos estavam juntos ali para se proteger do frio, que foi a própria Roz que se mexeu para salvar eles. Todos ignoraram ela, todos chamaram ela de monstro, mas ela mesmo assim ajudou a todos. Entende, gente? É uma coisa assim maravilhosa, porque assim, ela vira e fala pra raposa que a gente consegue ganhar sim coisas com gentileza, e ele sempre falando que não. E mesmo assim, os animais tratando ela como um monstro, ela não se negou a ajudar eles. Então assim, o filme é uma lição de moral uma atrás da outra. É magnífico. Sinceramente, gente, eu não acho que seja um filme muito voltado para criança. Porém, a gente tem que relevar que todo filme infantil sempre vai ter aquela parte mais madura para o adulto, porque senão qual é o motivo de ter uma animação para uma criança e não ter algo que chame mais a atenção do adulto? Entende? Então, assim, tem as partes cômicas, divertidas, realmente, como é o fato do gansinho, que foi cuidado por
por uma robô e ele toma atitudes de robô, do modo como ele se move como robô, entende? Ou até mesmo a questão do castor, que diz que vai derrubar a todo instante a maior árvore que existe lá. Existem sim situações cômicas que vai divertir uma criança, porém existe também a parte voltado para o adulto, que são aquelas lições que vão tocar mais ele, para fazer levantar aqueles questionamentos. Então assim, é maravilhoso. Eu vou ser bem sincera, eu não dava muito pra esse filme. Quando eu vi o trailer eu pensei assim, gente, deve ser muito idiota o filme, mas ele é divertido, ele assim, tem um encanto maravilhoso. Uma outra ideia é justamente os robôs quando surgem atrás da Ross. Sim, tem eu vou dar esse pequeno spoiler pra vocês. Eles agem de um modo como o homem agiria com um animal. Por quê? Quem criou a máquina foi o homem. Então o pensamento deles é aquela questão de que onde a Ross estava, ela não teve, na verdade, vamos dizer assim, uma missão, mas eles tinham interesse em como ela conseguiu se desenvolver lá, como ela conseguiu sobreviver tanto tempo por lá. Então assim, gente, na minha opinião, analisando de 0 a 5, desculpa, mas se você não acha, mas pra mim é um 5 esse Robô Selvagem. Eu não sei como que é o livro, eu não sei se essa animação é fiel ou não ao livro, mas assim, é muito interessante mesmo. Eu não dava nada, literalmente, pelo filme, e ele me entregou muita coisa. É divertido, você se encanta, você imagina assim, se questiona muitas vezes sobre todo o que o filme nos apresenta. Se você ainda não assistiu, dá uma chance, gente, eu falando mesmo, dá uma chance, assiste com a criançada e se encantem com essa aventura da Ross nessa ilha de somente animais e tirem a conclusão final de vocês. Esse filme, ele está no catálogo da Amazon, então assistam um dia com a criançada e se encantem. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Robô Selvagem, o que você achou? Qual que foi a cena que mais te emocionou? A lição que mais te pegou? Ou se você conhece o livro, qual que é a diferença entre a animação e o livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!